A palavra do Senhor diz que nós temos que estar prontos a tempo e a fora de tempo, né? Então, que estejamos prontos e com nossos ouvidos e corações abertos para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Aqui o pastor já leu. Na minha, ela tem uma tradução um pouco diferente no final. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. E o título do salmo, aqui na minha Bíblia, diz assim: a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Então, se nós formos meditar, desde o início do culto, nós estamos falando, o último hino da harpa que nós louvamos foi que a nossa esperança é a vinda do Senhor. Aleluia. Então, nós vemos que aqui, quando o salmista vem dizer a certeza da vida eterna, foi aquilo que nós falamos. É a certeza que nós, como servos, não digo crentes, mas como servos do Senhor, temos que ter. A confiança da vida eterna, a confiança daquele em quem nós estamos servindo. E no final aqui diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. E essa tem que ser a nossa certeza. Porque se nós não confiarmos, é como a palavra diz, se nós não confiarmos no Senhor, que em vão vigia o sentinela. Não me lembro a passagem, mas diz, nós temos que confiar no Senhor. Porque não adianta a gente querer fazer as coisas com a nossa própria mão. Nós vamos ver o Senhor sendo o Senhor, a Bíblia, do início ao fim. Nós vemos Deus cumprindo promessas do início ao fim. Nós vemos o Senhor dando promessas a homens que aceitaram a palavra do Senhor e os desafios que o Senhor colocava apenas de ouvir a voz. Quando a pastora ela traz muito sobre Noé, que Noé recebeu uma determinação de Deus, de que ele deveria seguir aquele caminho. E ele não questionou, ele apenas seguiu e fez. Então, muitas vezes, e a palavra mesmo diz que nós nos perdemos nos nossos caminhos porque o nosso coração é enganoso. Então, nós não podemos deixar que as nossas emoções, as nossas limitações, as nossas ansiedades nos levem por caminhos dos quais o Senhor não tem para nós. E quando Ele nos coloca em provações, é justamente para aperfeiçoar a nossa fé. Nós até na quarta-feira falamos que ter fé é difícil porque nós confrontamos a nós mesmos. Porque muitas vezes o Senhor nos manda colocar o pé onde nós não vemos o chão. E para Ele o chão está, mas nós não vemos. Só que é necessário enxergar com os olhos espirituais. E quando o Senhor diz: guarda-me, porque em ti eu confio. Aqui o salmista está declarando para o Senhor. Ele está dizendo que confia no Senhor. Muitas vezes nós estamos em situações em que nós não temos saída. Foi como a irmã Kênia falou. Ela se encontrava numa bola de neve da vida e o socorro dela foi Deus. E ela se voltou para Deus, porque ela conhece o princípio e o mandamento e ela sabia o caminho. E quando ela se voltou para Deus e ela voltou para o caminho, ela tinha certeza de que Deus ia socorrer. E essa tem que ser a nossa certeza. Muitas vezes a gente esquece desse caminho que o Senhor nos coloca e começa a andar os nossos próprios. E aí nos perdemos. E aí a gente começa a inventar coisas. Foi como a gente leu em Tiago. Ele vai dizer: vocês estão vos enganando. Então ele vai dizer que nós mesmos nos colocamos em caminhos, nós mesmos colocamos desculpas para estar naquele caminho e nós mesmos estamos saindo daquilo que o Senhor tem para nós. Então, quando nós entregamos, confiamos no Senhor, Ele envia a paz que o nosso coração precisa. E às vezes a gente se engana e se ilude, e muitas pessoas se revoltam com Deus porque elas acham que estar na casa do Senhor é sinônimo de não ter provações, não ter dificuldades, e de que Deus não ouve a minha oração. Tem épocas de que o céu se cerra a ponto de nós não ouvirmos mais nada. A gente vai em qualquer canto pedindo para Deus, usa a irmã, usa alguém, e Deus não usa ninguém. Por quê? Porque é também uma maneira de tratamento. E quando nós entendemos isso, foi o testemunho da irmã Daiane uma vez que ela trouxe para nós precisamos buscar o relacionamento que Deus quer de nós. Eu entender que eu é quem preciso estar com meus olhos espirituais abertos, os meus ouvidos atentos à voz do Senhor, e entender que eu posso estar no meio de uma congregação com uma pessoa ou 1 milhão.
A maneira como eu sirvo e como eu vou adorar, sou eu quem escolho. Porque eu sei a quem eu sirvo. E assim a palavra diz, nós temos que saber a quem nós servimos. E saber a quem nós servimos é o que nos traz confiança. Porque eu posso estar no meio de um caos, mas se eu sei em quem eu sirvo, em quem eu confio, eu sei que Ele vai resolver. Glória a Deus. Foi como o testemunho da irmã, ela sabia que Deus ia resolver. Então nós temos que ter a certeza de quem nós estamos servindo, por que nós estamos servindo e a nossa trajetória com Ele. As provações, elas mudam de nível, né? Como a gente falou, pastora, são as fases que nós vamos passando. A fornalha vai esquentando mais, os ventos vão mudando, mas nós precisamos passar por tudo isso. Mas não estamos sós, porque a Bíblia mesmo diz que o Senhor está conosco, para nós lançarmos a nossa ansiedade nele e descansar. Essa é a campanha de sexta-feira. E se nós meditarmos, o Senhor está nos estimulando a oração e a confiança. Como que eu posso confiar no Senhor e descansar nele, sem lançar sobre ele as minhas ansiedades, as minhas dificuldades? Então, primeiro eu preciso entregar. O Senhor já sabe tudo, Ele está vendo? Tá, mas é necessário. É necessário nós nos colocarmos na posição de servos. Entregar diante dele as nossas petições, limitações, falhas, dúvidas, dificuldades, que Ele entende. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. E se assim o é, e nós cremos, porque a própria palavra de Deus diz que Ele não mente, que a palavra dele não volta vazia, então nós cremos de que tudo o que está escrito aqui também é para nós. Porque o Deus que começou lá no início, lá com Adão, é o mesmo do Apocalipse. E é o mesmo nosso. É o mesmo nosso Deus. É o mesmo Deus que nós servimos. É aqui que nós dobramos os nossos joelhos e entregamos as nossas dificuldades. Glória a Deus. Agradecemos pela misericórdia dele que se renova a cada manhã sobre nós. E temos a certeza de que a cada manhã, quando essa misericórdia se renova, é mais uma oportunidade. Aleluia. É mais uma oportunidade de que eu vou fazer diferente, o Senhor está comigo. Hoje pode ser o dia da minha vitória. E se nós acordarmos assim, nós cremos. Porque nós não vamos depender do que vai vir durante o dia. Nós sabemos que nós estamos debaixo de um tempo que é determinado pelo Senhor. E que é o tempo dele, todas as coisas que estão alinhadas com o coração dele se cumprirão na nossa vida. Então que nós não viemos nos frustrar aos nossos próprios sentimentos, nem às nossas próprias emoções. Mas pedir ao Senhor que aquilo que está no nosso coração esteja alinhado ao coração dele. E que Ele nos ensine a aguardar o tempo da promessa. Porque as promessas, elas vão se renovando na nossa vida. Quando a gente está quase no finalzinho da fé, Ele vem e renova mais uma vez. Então isso mostra o cuidado do Senhor. Isso mostra que Ele está conosco, que Ele não nos abandona, que Ele não solta a nossa mão e que nós temos que estar, assim como a palavra diz, permanecer em Jerusalém, permanecer na posição. Porque se nós estivermos aguardando aquele que nos fez a promessa, certamente elas se cumprirão na nossa vida. Ou então Ele nos chamará para a glória. Porque quem sabe nossa senha está se aproximando, né? Mas se assim for, amém também. Porque estamos trabalhando para morar no céu. Assim como nós louvamos, a nossa esperança é a nossa salvação. Então que a esperança da igreja seja a salvação. Mas que dia após dia nós venhamos crer que esse Deus que fez a promessa para nós, que abriu a boca para dizer para mim e para você coisas a respeito dele, Ele vai cumprir. Ele não mente. E Ele, na palavra dele mesmo diz que Ele tem coisas muito maiores e melhores do que passou pela nossa mente ou pelo nosso coração. Então que nós venhamos crer, não pelas bênçãos, mas por tudo que Ele é para nós. Porque é impossível sentir a presença do Senhor, estar na presença e da vontade dEle e querer somente a bênção. Você tem que querer mais e ir profundo com o Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Um relacionamento profundo para nós ouvirmos a voz dEle, para Ele nos direcionar. Porque aí sim nós vamos confiar certamente mesmo em meio ao caos. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.